Oi pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Misayoshi, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu moro aqui no Japão há mais de 6 anos, trago casos japoneses para o canal, mas não é só de casos japoneses que esse canal é feito. Aliás, tem crime pelo mundo inteiro, monstruosidade, não tem nacionalidade e o perigo pode estar em qualquer lugar, então cuidem-se sempre. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos e começa no dia 2 de junho de 1985. A polícia recebeu uma ligação que havia ocorrido um roubo em uma loja, onde a pessoa roubou um torno. Quando os policiais chegaram até essa loja e conversaram com o dono explicou que um homem asiático foi ali e roubou esse torno. Nesse mesmo momento, chegou um outro homem para devolver esse torno, dizendo que o torno não tinha sido roubado, tinha sido apenas um engano. Os policiais então foram até o carro deste cidadão para averiguar o que estava acontecendo. Um policial pediu os documentos dele e do veículo, enquanto um outro policial foi até o porta-malas do carro, onde esse homem falou que o torno estava ali. O policial então abriu esse porta-malas e viu que o torno roubado estava ali, só que também tinha uma pistola calibre 22 equipada com um silenciador ilegal. O policial então pegou o documento que pertencia a Rob Scott Strapes. E pela foto e pela aparência do homem, o policial já identificou que aquele documento não pertencia àquele homem, não tinha semelhança nenhuma do homem com a foto. Então os policiais checaram os documentos do carro, que era um Honda, e esses documentos eram registrados em nome de Paul Cosner. O Paul tinha um registro de desaparecimento de São Francisco no dia 2 de novembro de 1984. A última vez que ele foi visto foi deixando o apartamento dele e ele disse que ia vender o carro dele para uma pessoa que estava interessada. Os policiais então acharam aquilo tudo muito estranho e foram consultar a placa do Honda. A placa já era registrada em nome de uma outra pessoa que também estava desaparecida, Loniel Bond, que residia também na Califórnia. Os policiais então tinham mais do que o suficiente para levarem aquele homem preso. Então aquele homem foi preso e foi levado para um interrogatório. Enquanto estava sob custódia, então, esse homem ele admitiu que o verdadeiro nome dele era Leonard Thomas Lake. E também contou que o homem asiático que havia roubado o torno se chamava Charles N.D. Leonard falou então aos policiais que ele preferiria escrever o seu depoimento do que ficar ali conversando. Então ele pediu um lápis, um pedaço de papel e um copo d'água. Os policiais deram tudo isso a ele e deixaram ele sozinho nessa sala para que ele pudesse escrever o depoimento dele. Assim que foi deixado sozinho, o Leonard ele escreveu um bilhete, mas era para a ex-esposa dele, e ele engoliu uma cápsula. Era um composto químico que ele havia escondido dentro de um bolso da jaqueta dele. Quando os policiais finalmente retornaram à sala, o Leonard estava ali, caído no chão, se debatendo e com um líquido branco saindo pela boca. Ele foi levado às pressas para o Hospital Kaiser, que ficava ali na região, onde ele foi declarado sem vida em 6 de junho de 1985, 4 dias após ser preso. Então, todos os membros da força policial ficaram surpresos dele ter tirado a vida e começaram a pensar, peraí, por que ele tirou a vida só por causa de um roubo de um torno? É muito estranho. Então, neste ponto, eles abriram uma investigação e começaram pelo carro que o Leonard estava dirigindo, o Honda. Os investigadores então encontraram um buraco de bala no teto do carro, junto com vários respingos de sangue, uma arma de choque e várias balas não gastas. Sob o banco do passageiro, eles encontraram uma conta de serviço público. Essa conta estava no nome da ex-mulher de Leonard, Clara Lynn Balazs, com um endereço que ficava em Wilsonville. Então, no dia 4 de junho, os detetives da polícia de São Francisco e também investigadores do xerife do condado de Calaveras chegaram até a residência da Clara Lynn para investigar o que estava acontecendo ali. Durante a conversa então com a Clara Lynn, ela explicou que ela era a ex-mulher do Leonard, que eles não moravam mais juntos e que ele morava em uma cabana que pertencia à família dela junto com um amigo dele, o Charles, que era o homem que tinha roubado aquele torno. Clara Lynn então levou os policiais até a cabana. Eles chegaram um pouco tarde porque o Charles já havia fugido, mas a Clara Lynn ela deu autorização para que eles investigassem a propriedade. Dentro da cabana, os policiais descobriram um equipamento de vídeo que estava etiquetado como pertencente a Harvey Dubs. O Harvey, sua esposa Deborah e seu filho Sean
haviam desaparecido de dentro do apartamento deles de São Francisco em junho de 1984. Ao investigarem a propriedade, então, os policiais encontraram um bunker. E dentro desse bunker, os policiais encontraram ferramentas, algemas, roupas femininas e maquiagem. Em uma parede ali, eles descobriram uma pequena porta que estava muito escondida, com uma minúscula cela sem janela, com um pequeno colchão e um balde, que provavelmente era usado como banheiro. Logo, os policiais ligaram os fatos. Ali era um cativeiro. E pouco tempo depois eles entenderam que ali era um cativeiro de mulheres que serviam como escravas. Pendurado em uma das paredes do bunker, havia uma lista de regras datilografadas a serem seguidas por essas mulheres prisioneiras. Havia também fotos de 21 mulheres, algumas delas estavam sem roupas. Eles continuaram a investigar e descobriram que na propriedade havia um cemitério improvisado. A polícia desenterrou cerca de 18 quilos de fragmento de ossos humanos, queimados e esmagados, correspondendo a mais ou menos 11 corpos. A polícia também encontrou uma folha que Leonard e Charles intitularam como o Mapa do Tesouro. Era desenhado à mão, e este mapa levava 2 baldes enterrados. Um continha uma variedade de documentos de identidades e pertences pessoais, sugerindo que a quantidade total de vítimas era de 25 pessoas. No outro galão havia diários, manuscritos de Leonard para os anos de 1983 e 1984, 2 fitas de vídeos documentando todas as atrocidades que Charles e Leonard fizeram. Em uma das fitas, Charles é visto dizendo a uma mulher: "Você pode chorar", e outras coisas como o resto delas fizeram, mas não adianta nada. Nós temos o coração frio. Em uma outra parte da fita, mostra uma mulher sendo agredida tão violentamente que era impossível ela ter sobrevivido. Agora eu vou contar para vocês quem são esses 2 monstros e como eles chegaram até esse ponto. Leonard Thomas Lake nasceu em 29 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia. Quando ele tinha 6 anos, seus pais se separaram. Então ele, seus irmãos e suas irmãs foram morar com a avó materna. Leonard era supostamente uma criança brilhante, mas depois, incentivado pela sua própria avó, ele começou a fotografar as suas irmãs sem roupa. E após algum tempo ele começou a manter relações com elas com a aprovação da avó dele. Após esses fatos, o Leonard se tornou viciado em conteúdo adulto. Ainda quando criança, ele pegava vários ratinhos, gatinhos, ele dissolvia eles em produtos químicos. Leonard foi crescendo e após concluir o ensino médio, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1964. Ele serviu em 2 missões na Guerra do Vietnã como técnico eletrônico de radar. E foi durante esse período que ele foi diagnosticado pela primeira vez com transtorno de personalidade. Leonard ele teve um colapso delirante, então ele foi tratado por um psicólogo em 1971 e logo depois ele recebeu alta e voltou para os Estados Unidos. Ele foi morar em São José, onde ele matriculou na Universidade de São José University, mas depois ele desistiu, depois apenas de um semestre, porque ele se apaixonou pela vida hippie de São Francisco. O Leonard se mudou para uma comuna, onde ele se casou brevemente em 1975. O casamento foi dissolvido rapidamente, depois que a esposa dele descobriu que ele fazia filmes de conteúdo adulto com cenas extremamente pesadas. Nos próximos 8 anos, Leonard viveu em Greenfield Ranch, um assentamento de 5.600 acres no norte da Califórnia, junto com várias outras pessoas que também viviam no estilo hippie. Lá, ele conheceu e acabou casando com a Clara Lynn Ballars, apelidada de Cricket, que se envolveu nas fantasias de Leonard. Ela era totalmente submissa a ele e ela apareceu em muitos dos filmes adultos pesados que ele fazia. O Leonard ele acreditava que aconteceria um desastre nuclear e isso levou ele a começar a construção de um bunker no terreno do assentamento. Até que o dono da propriedade descobriu o projeto dele ali e ordenou que ele saísse do local. De lá, ele e a Cricket então se mudaram para uma casa que pertencia à família da Cricket.
O Leonard ele conheceu o ex-fuzileiro naval Charles N.D. por meio de um anúncio em uma revista de jogos de guerra que o Leonard colocou em 1981. Charles respondeu esse anúncio e os dois começaram a se corresponder. O Charles Chita N.D. é um chinês, nascido em 24 de dezembro de 1960. Ele é filho de um executivo muito rico de Hong Kong. Quando criança, o Charles ele foi severamente disciplinado e abusado pelo próprio pai. Quando adolescente, ele foi descrito como um solitário, muito problemático e que foi expulso de várias escolas por roubo. Aos 15 anos, ele foi preso por furto e o pai dele mandou ele estudar na Inglaterra, onde ele roubou alguns colegas e teve que voltar para Hong Kong. Depois disso, Charles se mudou para os Estados Unidos com o visto de estudante em 1978 e começou a estudar biologia na Califórnia. O Charles ele desistiu dos estudos após somente um semestre. Logo após ter desistido dos estudos, o Charles ele se envolveu em um acidente de trânsito no qual ele atropelou uma pessoa. Para evitar ser processado, ele então se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Em 1984, o Charles foi desonrosamente dispensado após cumprir pena por roubo e deserção. Através de um anúncio do jornal, então, o Leonard e o Charles se conheceram, trocaram várias correspondências e acabaram virando amigos. Nessa altura, o Leonard e a Cricket já tinham se divorciado, mas eles continuavam amigos. Então, ele alugou uma cabana que pertencia a Cricket, e ele foi morar nessa cabana que ficava em Louisville. No terreno dessa cabana, então, o Charles ele construiu o que ele descrevia nos diários dele como uma masmorra, que foi o bunker que os policiais encontraram. O Leonard convidou então o Charles para dividir essa cabana e as despesas, e o Charles prontamente aceitou. Antes da chegada de Charles ali na cabana, acredita-se que o Leonard já havia tirado a vida do seu próprio irmão, o Donald, e também do seu padrinho, o Charles Gunnar. O Leonard ele convidou o Donald e o Charles para passarem uns dias ali com ele na cabana. Quando o Donald e o Gunnar estavam dormindo, o Leonard atirou nos dois na cabeça. O Leonard pegou então o dinheiro de ambos e enterrou seus corpos ali na propriedade. Então o Charles N.D. ele foi morar com o Leonard. E ali, com a convivência, eles descobriram que eles tinham muitas coisas em comum, muitos desejos sombrios em comum. Eles queriam ter escravas. Em 1984, Leonard e Charles, então, iriam iniciar um padrão de sequestro, abuso e tirar vida de pessoas. As vítimas deles, que foram as primeiras, eram os vizinhos, o Lonnie Bond e a namorada dele, Brenda O'Connor, junto com o filho pequeno do casal que se chamava Lonnie. Depois também eles tiraram a vida do casal Harvey e Deborah Dubs e do filho pequeno deles, o Sam. A estratégia dos dois era sempre a mesma. Primeiro, eles tiravam a vida dos homens e das crianças rapidamente. O objetivo dos dois sempre eram as mulheres. Eles mantinham as mulheres vivas para satisfazer os seus desejos mais obscuros. Abusava, torturava, mantinha elas ali cativa, elas apanhavam muito, tinham vários ferimentos e muitas vezes elas perdiam a vida de tanto apanhar. Elas ficavam ali na companhia daqueles dois monstros por dias, semanas, às vezes até meses. Outras vítimas conhecidas deles incluíam amigos dessas pessoas que tinham ido à cabana procurar por a Bond e o O'Connor. Era um casal homoafetivo. Eles também fizeram alguns ex-colegas de trabalho do Charlie N.D. como vítimas. Ninguém nunca tinha desconfiado de nada, até que o Leonard foi devolver aquele torno que o Charles roubou. Provavelmente, se isso não tivesse acontecido, eles tinham feito muitas e muitas outras vítimas. O Charles, então, ele fugiu assim que o Leonard não voltou para casa. O Charles ele foi procurar o Leonard na casa da Cricket e a Cricket disse que era melhor ele fugir, porque possivelmente a polícia tinha descoberto tudo. Então a Cricket levou o Charles até o aeroporto internacional de São Francisco, onde ele embarcou em um voo para Chicago, usando o nome falso de Mike Kimoto. Quando os policiais então foram até a casa de Cricket, dias depois, o Charles já estava muito e muito longe. Um amigo então de Charles
levou ele de Chicago até Detroit e o Charles cruzou a fronteira para o Canadá. Ele acabou se estabelecendo em Calgary, onde ele viveu sem ser detectado por um bom tempo. Até que a sua tendência por roubar coisas fez ele ser identificado. Em 6 de julho de 1985, ele foi preso pelo Serviço de Polícia de Calgary, depois de ele atirar na mão de um segurança Seandol que tinha visto ele roubando uma lata de salmão. Foi prender ele, ele atirou na mão desse segurança, veio vários outros seguranças e conseguiram conter ele até que a polícia chegou e levou ele sob custódia. Ali, os policiais descobriram que ele era um homem procurado nos Estados Unidos. Só que ele tinha que pagar porque ele tinha feito no Canadá. Então ele foi condenado a furto, agressão com arma de fogo e porte de arma de fogo escondida e foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Depois de cumprir a sua pena, ele permaneceu preso enquanto aguardava o pedido de extradição das autoridades da Califórnia. O Charles, então, ele foi extraditado para a Califórnia, onde ele foi indiciado por 12 acusações de tirar a vida de pessoas em primeiro grau. A ex-esposa do Leonard, a Cricket, ela cooperou com as investigações e recebeu imunidade legal total. Apesar das evidências dos vídeos em que mostrava o Charles, todas as informações detalhadas do diário do Leonard que dizia que o Charles também fazia parte ali de todas aquelas atrocidades, o Charles afirmou que ele era apenas um observador e que Leonard planejava e cometia todos os sequestros, violências e matava as pessoas, sem a ajuda dele. O júri e nem o juiz acreditaram e em fevereiro de 1999 Charles foi condenado à morte. A última notícia de Charles foi em fevereiro de 2021, que mostrava que ele ainda estava esperando pela sua sentença no corredor da morte da prisão estadual de San Quentin. Me conta aí se vocês já conheciam essa história horrível desses dois monstros. A gente conversa nos comentários e eu vejo vocês na próxima quinta, às 9 da noite. Beijo pra vocês e até lá.